Paz do Senhor, povo aí das redes sociais, que Deus mais uma vez possa abrir o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Gênesis 43 diz assim, o versículo do 1 até o 5. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviar convosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não verei a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Versículo 9 agora, até o 11 diz assim: eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Eu li aqui alguns versículos do 43 do Gênesis, que diz que pela segunda vez os irmãos de José estavam prontos para voltar até a terra do Egito, aquela distância que eu disse no outro vídeo, quase 500 quilômetros, e diz do versículo 1 até o 5 que o alimento acabou, e eles falaram: olha, nós precisamos voltar àquela terra. Jacó falou para os filhos dele, só que Judá disse: o homem daquela terra, o governador daquela terra falou: se nós não voltarmos naquela terra com o nosso outro irmão, não irá adiantar nada. E diz a Bíblia que Jacó concordou isso no versículo 9 até o 11. E ele disse: se eu ficar sem filho, que ficarei? E o versículo 15 ele disse: e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe que vir convosco o outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Ou seja, Jacó agora, diante dessa situação ali, com esse problema tão grave, porque Simeão já estava na terra do Egito preso, e agora também Benjamim perto para ir àquela terra ali, ele disse: olha, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem. O Deus Todo-Poderoso aqui é um dos nomes de Deus, o El Shaddai. Ou seja, que o Deus Todo-Poderoso sempre tenha misericórdia de nós. Que o Deus, o El Shaddai, sempre tenha misericórdia de nós. E essa foi a confiança de Jacó, que ele disse que o Deus Todo-Poderoso dê graça diante daquele homem ali na terra do Egito, não sabendo ele que era o próprio filho dele, que agora era governador, José. Versículo 16 diz assim: vendo pois José e Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses homens à casa e mata reis e prepara tudo, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, tornamos a trazê-lo em nossas mãos.
Também trouxemos o outro dinheiro em nossas mãos para comprarmos mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. O versículo 16, o 21 e o 22 agora, vai dizer que os irmãos de José ali, já na terra do Egito, eles levam de volta o dinheiro que José tinha colocado no saco deles de volta, e eles devolvem de novo para José, dizendo: olha, nós não sabemos quem colocou esse dinheiro aqui em nosso saco, mas trouxemos de volta e trouxemos mais dinheiro também para comprarmos o alimento para a nossa família. Os últimos versículos agora vai dizer assim: e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão. E serviram-lhe a parte, e a eles estava também a parte, e os egípcios que comia com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque é abominável para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apressou-se-lhes as porções que estava diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles. Todos e eles beberam e se regalaram com ele. Diz os últimos versículos agora, meus amados, minhas amadas irmãs, que após José preparar ali um almoço para os irmãos dele, diz a Bíblia que diante daquela cena, diante daquela situação, José se emocionou. Porque imagina nós aqui agora, depois de muitos anos, ele não havia o irmão dele, Benjamim, que era da própria mãe dele. E diz a Bíblia agora que ele, após ver o irmão dele ali, ele entrou num lugar, num quarto ali, ele chorou muito. Aí ele limpou as lágrimas e voltou. E ali ele estava diante dos irmãos dele. Que cena bonita agora. Que cena comovente aquela, que José estava ali com os 11 irmãos dele, todos reunidos. Ainda os irmãos dele não estavam sabendo que ele era José, a qual eles haviam vendido há muito tempo. Ou seja, a vida, muitas das vezes, ela dá volta. Hoje, muitas das vezes, estamos por cima, mas amanhã estamos por baixo. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Maltrataram tanto aquele jovem que saiu ali da terra dos pais deles com 17 anos, e agora o Deus Todo-Poderoso coloca os irmãos dele diante dele para se cumprir o sonho que Deus havia revelado para José. Que eu quero dizer, finalizando esse vídeo aqui: cuidado com o que plantamos, eu, vocês, nós que estamos vendo esse vídeo aqui, eu que estou gravando esse vídeo, vocês que irão ver esse vídeo. Cuidado com o que nós plantamos, porque eu aprendo na vida, aprendo através da palavra de Deus, que o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Não quero dizer com isso que muitos talvez estão colhendo coisas más e de repente você nem plantou coisas más, mas reflete sobre o que você, reflito eu sobre o que eu estou plantando. Que todos nós vamos entender que Deus é o que julga as nossas causas, para dar aquilo que plantamos, ou bem ou mal. Fica todos com Deus, em nome de Jesus. Saúde e paz para todos. Amém e amém, Jesus.